abençoando. Então, eu gostaria de convidar os irmãos, então, mais uma vez, a abrir as suas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Você também que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E se puder também, abra suas Bíblias, acompanhe a leitura juntamente conosco, aí no seu lar, onde quer que você esteja. Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Amém? Diz a palavra do Senhor: Pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que o homem vos façam, fazei também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos pelo privilégio de poder ler a sua santa palavra. E também, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, receber do Senhor a explanação da mesma. Que o Senhor possa, Senhor, estar me usando tão somente como arauto em suas mãos, como seu porta-voz. E assim, ó Deus, através dos meus lábios, da minha voz, está falando a todos os corações aqui presentes, aqueles que nos assistem também, de tal forma, Senhor, que a sua palavra não volte vazia. Venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos corrigir, venha nos ensinar, ó Deus querido, e se for de sua vontade que haja salvação também no dia de hoje, Senhor, através daquilo que o Senhor há de pronunciar aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado por tudo. Receba a nossa gratidão, mas nesse momento nós queremos tão somente ouvir a sua voz, ser tocado pelo seu Santo Espírito, e assim, ó Deus, ser abençoado por ti, através da sua palavra e do seu querer e do seu poder. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Jesus começa, né, no capítulo 6, falando sobre oração, ensinando sobre oração, né? A oração do Pai Nosso. E aqui nesse texto ele continua a nos ensinar a respeito da oração, sobre a persistência, a perseverança na oração, né? Então, Jesus continua então a nos ensinar a orar. Mas esse texto que nós acabamos de ler, principalmente, né, o versículo 7, ele tem sido mal interpretado. As pessoas muitas vezes usam ele de uma forma errônea, de uma forma que não entende realmente o que Deus está ensinando, o que Cristo está ensinando aqui. Então nós precisamos entender o que Jesus está falando, que Jesus está aqui nos ensinando através desse texto, né, que nós acabamos de ler. Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e os que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, né, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. É um texto gostoso de ler, na verdade. Você lê, você entende, de fácil entendimento, quando nós não nos aprofundamos nele, mas que nos faz acreditar muitas vezes que basta pedir, basta buscar e basta bater, e prontamente, como se fosse um passe de mágica, Deus nos atende, né? Então, por isso que o Senhor Jesus nos traz
esse texto nos traz também o discernimento para a persistência, né? Para a perseverança em oração, onde nós devemos estar sempre orando, né? Porque não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo aqui que nós vamos buscar, nós vamos bater, né? Nós vamos buscar, vamos achar, nós vamos bater, vai se abrir. Ou seja, Deus não mente. Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, e com certeza, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então eu posso pedir, eu posso ordenar a Deus, porque está escrito aqui. Não é isso? Está escrito. Então, muitas vezes nós entendemos de forma errada aquilo que o Senhor Jesus está falando. Porque um pouco antes, lá no capítulo 6, quando Ele está ensinando ali na oração, sobre a oração do Pai Nosso, né? E nós sabemos que a oração do Pai Nosso, como nós já estudamos, como nós já pregamos, como nós conhecemos, é uma oração um tanto difícil de ser feita, por aquilo que Jesus está nos ensinando ali. Porque a primeira coisa que nós vamos entender na oração do Pai Nosso é que nós precisamos fazer tudo conforme a vontade do Senhor, não a nossa. Então, quando nós pedimos aqui, eu pedi, ou bater, ou buscar, ou seja, precisa estar de acordo com a vontade de Deus, não a nossa. Quando está de acordo com a vontade do Pai, certamente nós receberemos. Mas nem sempre nós pedimos, né, algo que está de acordo com a vontade do Senhor. Porque a primeira coisa, como eu intitulei aqui, nós precisamos orar para glorificar o nome do Senhor. Porque na maioria das vezes nós oramos para atender a nossa necessidade. Nós não oramos para a glória de Deus, nós oramos para que Deus resolva o nosso problema. Não que isso seja errado, mas o propósito da oração precisa ser maior do que esse. Nós precisamos orar para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, né? E nem sempre, né, nós buscamos Deus como deveríamos buscar, né? E com o propósito que deveríamos buscar. E aqui novamente Jesus vem tratar então sobre a oração, vem falar sobre a oração, algo que ele praticava e que nós devemos praticar também. Né? O estilo de vida de Jesus foi um estilo de oração. Ele orava à noite, passava a noite orando, nos ensinou a orar e nos deu exemplo de como orar, mas sempre buscando glorificar o Pai que está no céu. E assim nós precisamos aprender a orar também, né? Mas normalmente nós só oramos diante da nossa necessidade. Nós só oramos pensando em nós. Nós só oramos quando nós precisamos. É algo que está intrínseco no ser humano devido ao pecado, esse egoísmo que muitas vezes nós oramos e sequer exaltamos o nome de Deus, né? Sequer agradecemos ao Deus as bênçãos já recebidas, mas nós estamos sempre prontos a pedir. Sempre pronto a pedir, né? Então, e quando nós olhamos então aqui no versículo 7, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Parece que tudo vai acontecer instantaneamente. Os meus problemas acabaram, né? Mas o Senhor está dizendo e nos ensinando que não é bem assim, que não é deste jeito, né? Porque o texto nos fala de pedidos, e normalmente nós pedimos quando precisamos, né? E o texto também promete resposta. Deus está sempre nos dando resposta. Mas antes de tudo, Ele requer perseverança. Ele quer que nós perseveramos na oração, que tenhamos persistência,
que estejamos sempre na presença dele. Ele diz: peçam e continue pedindo. Esse é o verbo, né? No original. Peçam e continue pedindo. Ou seja, permaneça na minha presença. Porque a oração é algo que deve ser a constante em nossa vida. Não é simplesmente pedir e pronto, né? E aí o Senhor precisa fazer, porque Ele diz aqui para mim buscar, Ele diz aqui para mim bater, e tudo vai acontecer. Hoje nós vivemos um cristianismo um pouco de água com açúcar. Nós não conseguimos relacionar com Deus. A única coisa que nós queremos de Deus é o nosso bel prazer. E através das orações nós transmitimos isso. Nós deixamos claro isso. Se você colocar os irmãos para orar e falar assim, ore, e você começar a marcar o que eles estão pedindo para ele, o que estão pedindo para Deus, você vai ver que é tudo setinha para baixo, é tudo para nós, nada para o Senhor. E o Senhor está dizendo assim, olha, seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Ou seja, o nome do Senhor deve ser exaltado. Ou seja, em primeiro lugar, deve estar agradar a Deus, adorar a Deus. E Deus está sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Por isso Jesus quer que persistimos em falar com Ele. E aí já começa a ficar um pouco mais complicada a nossa oração. Que nós começamos a falar com Ele e nós começamos a deparar com as nossas dificuldades, com o nosso pecado. Porque muitos pensam, vou pedir, vou buscar, vou bater e Jesus tem que me atender. A ponto de chegar, dizer que eu determino para o Senhor. Porque está escrito aqui, ó. Mas muitas vezes a gente entende, né? Aquilo que queremos entender e não aquilo que o Senhor está nos falando. E não aquilo que o Senhor quer que realmente nós pratiquemos. Porque quando nós, para buscar a santidade, para buscar a comunhão com Deus, isso tem um preço. E o preço disto é abandonar os nossos pecados, abrir mão do nosso conforto para agradar o Senhor, para viver para o Senhor. Então, há algo que nós precisamos entender. E o Senhor está dizendo exatamente isso. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar falando com Deus. Peçam e continuam pedindo, diz a palavra do Senhor, né? E Jesus está dizendo aqui de perseverança. Você é perseverante em suas orações, irmão? Há algum assunto, algum pedido de oração que há mais de ano você tem orado e colocado na presença do Senhor? Meses? Ou nós apenas oramos uma vez e já esquecemos? Como é comum, né? Alguém chegar na igreja e dizer assim, olha, eu estou aqui, estou feliz porque o Senhor me curou e eu queria agradecer as orações da igreja. De repente a igreja faz assim, sabe? Porque falaram que estava orando, mas sequer lembraram de orar. Então, é isso que o Senhor está dizendo aqui. A persistência, a perseverança no orar, a seriedade em buscar ao Senhor, de estar sempre na presença de Deus. E geralmente buscar, né, através da oração, glorificar ao nosso Deus eterno. Glorificar ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus então continua falando de perseverança, né? De perseverança. Busquem e continuem buscando. Batam e continuem batendo. Essa perseverança é uma atitude
por meio da qual nós demonstramos confiança ao Senhor. Quando nós estamos sempre na presença de Deus, sempre diante do Senhor. Então essa realmente são as atitudes que demonstramos confiança ao Senhor. João, capítulo 5, de 14 a 15, vai dizer assim: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade. Ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que temos pedido. A confiança com que fazemos pedido a Deus não deve, porém, nos desandar em arrogância, né? Como se Deus fosse obrigado a nos atender, né? Às vezes nós estamos orando, nós estamos clamando ao Senhor por alguma coisa, e às vezes nós observamos e podemos, né, como lá no Salmo 73, observar que o ímpio alcançou aquilo primeiro. Às vezes você está orando, falando: Senhor, eu queria tanto, só um aumento, para mim poder pagar minhas contas. E aí você olha do lado, né, na casa do vizinho, e ele foi promovido, né, a gerente, resolveu o problema financeiro dele. Aí você fala: mas Senhor, eu estou pedindo tanto aqui, o Senhor não me ouve. É o outro ali. Mas Deus ouve todos. Deus ouve todas as orações, seja do justo ou do injusto, mas tudo é feito conforme a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para questionar Deus e dizer que Deus está errado. Nós precisamos entender que a vontade dele deve ser feita sobre a minha e sobre a sua vida. É isso que Jesus está dizendo: perseverai, continue. Talvez as suas bênçãos vai chegar amanhã. Não pare de orar hoje, não pare, né? É preciso ser submisso à vontade de Deus, né? Olha o exemplo do próprio Jesus, que é o próprio Deus, né? Pai, se quer, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Então veja que o próprio Jesus, sendo o Deus encarnado que habitou entre nós, submeteu à vontade do Pai. E nós precisamos também. Nós precisamos submeter à vontade do Senhor. Deixar que Ele opere em nós aquilo de acordo com o seu querer. Nós não podemos ler muitas vezes a palavra de Deus, interpretar ao nosso bel prazer e falar: agora, Senhor, ó, está aqui. Eu quero orar e eu quero a resposta de imediato, porque o Senhor disse que eu posso pedir e que o Senhor vai me dar. Eu posso buscar e eu vou achar. Eu posso bater e o Senhor vai abrir. Sim. Desde que tudo que você pede, tudo que você busca e tudo que você bate esteja de acordo com a vontade de Deus. E se tiver, certamente será atendido, de imediato ou não, de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, Jesus promete que Deus responde a todos que o pedirem, seja do modo que for, Deus responde. Deus nunca deixou de ouvir a nossa oração. E a condição para ser atendido, porém, é que Deus seja glorificado através do seu pedido, através da sua oração. O que você está pedindo glorifica o nome de Deus? Você tem essa preocupação quando você ora, quando você busca o Senhor, de glorificar o nome do Senhor? Diz a palavra lá em Mateus 7:8: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Assim é preciso orar conscientemente ao Senhor. Conscientemente ao Senhor. Porque nós somos ouvidos em nossas orações. Deus não deixa de ouvir as nossas
orações. E outra coisa também, Deus não deixa de nos atender, Ele sempre nos atende. Às vezes nós não sequer percebemos. Nós fazemos uma oração e depois nós somos tão displicentes que Deus responde a oração. E as coisas acontecem e nós sequer demos conta daquilo. Sequer agradecemos, sequer nós passamos a entender que nós éramos merecedores. É meritório essa resposta do Senhor. Por isso, né? Mas Deus ouve, Deus nos atende e nós somos cuidados através da oração. Deus cuida de nós através da oração, né? Tem até uma ilustração que diz que, né, dizendo que se você fosse Deus, você daria a você exatamente o que Deus está te dando, porque Ele conhece você, porque Ele conhece todos os dias da sua vida, porque Ele sabe quem você é e Ele sabe aquilo que lhe fará bem, né? Não aquilo que... Então Deus nos ouve, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro, né, 3,12. Então, será que temos convicção de que Deus nos ouve? Você tem essa convicção que quando você ora, Deus está te ouvindo? Você tem a plena certeza de estar falando com Deus, né, que é onipresente, que se faz presente, que está ao seu lado, que habita no seu coração? Na terceira pessoa da Trindade? Você tem consciência disso quando você ora? Você crê verdadeiramente que Deus ouve as suas orações? Porque quem não crê, meus amados, não entrega de fato os seus pedidos a Deus. Ele fala, mas da boca para fora. Ele não descansa. Ele não confia. Deus ouve a nossa oração. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Deus atende a nossas orações. Veja João 14, 13 e 14, que diz assim: farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Veja que Jesus está dizendo aqui que atende a nossas orações. Mas qual que é o objetivo? A glória do Pai. Que Deus seja glorificado, que o Pai seja glorificado. Essa é a grande questão de quando nós oramos. O que pedimos em nome de Jesus será necessariamente para glorificar a Deus. Mas mesmo assim a resposta pode ser sim. Deus pode dizer para você: olha, eu ouço, estou te ouvindo, vou te atender, mas pelos meus cuidados, eu vou responder da seguinte forma. Eu posso responder para você sim, como nós estamos, alguns entendem, de imediato, não é? Lembra de Ana? Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Nós sabemos a história de Ana, o quanto ela pediu um filho ao Senhor, mas ela foi perseverante. Todas as vezes que ela ia adorar em Jerusalém, ela buscava ao Senhor. Penina, né, ia realmente zombando dela, mas ela não deixava de ir, e ela buscava ao Senhor. E nessa oportunidade que ela se derrama diante do Senhor, lá em 1 Samuel 1:20, Deus então responde a ela, responde de uma forma imediata naquele momento, e ela teve Samuel, que foi um dos maiores profetas que nós conhecemos. Ou ele pode responder não também, não pode? Deus é Deus. Ele não fez isso com Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 8, 9?
Paulo tinha um espinho na carne, nós não sabemos o que é, mas se era enfermidade, se era um incômodo, não sabemos explicar, mas ele tinha, e ele disse que orei 3 vezes ao Senhor, e pedi ao Senhor, me livre disso. Mas qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Deus sabia quem era Paulo. Deus sabia. E deu a Paulo aquilo que era o melhor para ele. Deus está sempre nos dando o melhor. Ou Deus pode responder sim, pode responder não, e pode responder também espere. Espera um pouco. Ainda não está em tempo. Você não está maduro. Não está na hora de receber essa bênção, né? É o que nós aprendemos com o salmista Davi, lá no Salmo 37, diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde por Ele com paciência. Amados, Deus cuida de nós ao responder a nossa oração. Deus cuida de nós porque Ele está preocupado em sempre nos dar o melhor. Como ele diz, né? Qual é o pai, né? Qual é o pai? Sendo vós maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quanto mais. Não é verdade? Nós devemos, porém, pedir adequadamente e estar disposto a ouvir e aceitar a resposta de Deus. Quando nós recebemos a resposta de Deus e não aceitamos a resposta, nós simplesmente tiramos Deus do trono e nos colocamos no lugar dele. Né? Quando nós perdemos um ente querido e se revoltamos com Deus, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor está errado e eu estou certo. Não estou dizendo que não possa haver a dor, que não exista a dor, que não exista, né? O desespero, mas quando nós nos colocamos contrário ao Senhor, nós não estamos glorificando o nome dEle, nós não estamos agradecendo, né? O tempo que nós vivemos, que nós desfrutamos, tudo aquilo que nós vivemos, para simplesmente dizer assim: olha, o Senhor errou em tudo, e eu é que estou certo, o Senhor fez errado. Então nós precisamos entender que nós precisamos glorificar ao Senhor através da nossa oração. Quando pedem, não recebem, diz Tiago, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres, nos seus deleites, em algumas traduções, né? Então trata-se, portanto, de pedir segundo a vontade de Deus e com o propósito de glorificá-lo. Se nós sempre tivermos esse propósito de glorificar ao Senhor, através das nossas orações, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós pedimos, com certeza, então nós vamos buscar e vamos encontrar. Nós vamos bater e vai se abrir. Nós vamos pedir e vamos receber. Que Deus assim abençoe os amados irmãos, a sua palavra, e que nós possamos realmente aprender a orar cada vez mais, de tal forma que possamos alcançar os favores do Senhor, mas sempre no intuito de glorificar o seu santo e excelso nome. Pai bendito, muito obrigado pela sua palavra nessa noite. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, pelas famílias aqui representadas. Obrigado por aqueles que nos acompanharam pela internet. E assim, ó Deus, que a sua palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração. E que nós possamos, Senhor, ter a visão, Senhor, e o desejo sempre de glorificar o seu santo e excelso nome. Seja por meio das nossas orações, seja por meio da nossa vida, seja por meio de tudo aquilo que nós fazemos. Porque, Senhor, o Senhor precisa estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E assim o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Abençoe, Senhor, e trabalhe em nossos corações.
Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os amados irmãos, vão em paz, que Deus abençoe, guarde, proteja e até domingo, se Deus assim nos permitir.